Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e você já deve ter visto aqui no canal um monte de vídeos, não é verdade? Todos eles falando de algum aspecto da língua portuguesa. Se você já gostou de algum, você pode curtir o vídeo, você pode se inscrever no canal, nossa, eu vou ficar muito feliz. E você pode também ativar o sininho, porque aí você sempre vai saber quando tem um vídeo novo. Não é uma boa ideia? Mas antes de mais nada, preciso falar para você que aqui as informações são sempre muito simples, muito básicas, são elementares para você iniciar os seus estudos. E aí, dependendo dos seus objetivos, você vai aprofundando as suas pesquisas. Vamos então à aula de hoje? A aula de hoje tem o título Processos de Formação de Palavras. E hoje nós vamos tratar de derivação. Se você não viu ainda o vídeo Processos de Formação de Palavras, Composição, eu indico para você. Vai ser bem melhor assistir primeiro a composição e em seguida assistir a derivação. Vou deixar para você aqui no card, aqui em cima, a indicação do vídeo composição, certo? Lá eu explico a importância dos processos de formação de palavras, eu explico a diferença entre composição e derivação, que são dois grandes processos formadores de palavras, e lá explico a composição. Então vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós falaremos de derivação. Derivação é um processo que envolve basicamente afixos. O que são afixos? Um afixo que é colocado antes do radical é um prefixo. E um afixo que é colocado depois do radical é um sufixo. Então, se nós estamos falando de palavras derivadas, vamos falar toda hora de prefixo e de sufixo. E para isso, vamos estudar 4 tipos de derivação. 4, Cristina? Tem certeza? Mas eu estou enxergando aqui, ó, que são 6. Pois é. Depois a gente vai descobrir o que tem de diferente aí nessa história. Mas vamos começar com as 4 derivações. As 4 derivações básicas, principais. Lembra aí, se eu estou falando de derivação, é porque a palavra é derivada, ela é derivada de uma primitiva, e para ela ser derivada, ela precisou do acréscimo de afixo ou de afixos, né? Pode ser um ou pode ser mais de um. Então vamos começar? A primeira que nós temos aqui, derivação prefixal. Você, esperto, falante da língua, usuário da língua, já sabe que se uma derivação é prefixal é porque ela conta com um prefixo. Exatamente isso. Vamos observar aqui, ó, infeliz. Aquele rapaz é muito infeliz, sofre por amor. Infeliz. Eu tenho acrescido ao radical feliz o prefixo in. Olha aqui como eu posso circular o prefixo. Então, infeliz é uma palavra formada por derivação prefixal. Super-homem. Ele é um super-homem, dá conta de muitas atividades durante o dia. Eu tenho acrescido ao radical homem o prefixo super, que dá a ideia de excesso, posição superior, né?
Aqui o in dava ideia de negação. A palavra super-homem, então, com a presença do prefixo super, é formada por derivação prefixal. E ainda temos hipertensão, o prefixo hiper. Como nós utilizamos hiper, né, com grande frequência, que dá a ideia também de excesso, aqui o prefixo hiper foi unido à tensão e apareceu a palavra hipertensão, formada por derivação prefixal. Então, muito fácil, derivação prefixal, presença de prefixo. O que é prefixo? É um afixo que vem antes do radical. Vamos ver o segundo tipo. Derivação sufixal. Agora eu vou contar com um sufixo, que é aquele afixo que vem depois do radical. Pedreiro. Preciso muito de um pedreiro aqui em casa. Pedreiro é uma palavra derivada de pedra. Olha aí a presença do sufixo eiro, que é muito produtivo, né? Muito recorrente na língua. Nós conseguimos produzir várias palavras com esse sufixo eiro. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Olha quantas ideias aí de agente, aquele que trabalha com a pedra. Padeiro, aquele que faz o pão. Sufixo eiro. Então, a palavra pedreiro é formada por derivação sufixal. Outro exemplo, barbudo. Ele está muito barbudo ultimamente. Ou ele está barbudo ultimamente. Já basta, né? Da palavra barba primitiva, nós temos a palavra derivada barbudo. E aí, o sufixo udo é facilmente percebido. Um sufixo que dá a ideia de abundância. Barbudo, muita barba. Cabeludo, muito cabelo. Não é verdade? Então, a palavra barbudo é formada por derivação sufixal. Outro exemplo. Felizmente. Felizmente, a vacina começou a chegar. Eu tenho o radical feliz e o sufixo mente. Essa estrutura, né, um adjetivo e o sufixo mente também é muito recorrente na língua. Rapidamente, agilmente, velozmente, espertamente, felizmente, sufixo mente. Então, a palavra felizmente é formada por derivação sufixal. Ótimo! Derivação sufixal é aquela que acontece com a presença de um sufixo. Tudo muito bem, né, gente? Tudo bem entendido. Vamos passar agora para duas derivações que são apenas parecidas. Tá? Elas não são iguais. Elas trazem marcas de significação que diferem uma da outra. Vamos lá. Derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Agora nós vamos pensar nessas duas. Derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Vamos começar observando o nome. Derivação prefixal e sufixal. Vamos pensar. Se a prefixal tem prefixo e a sufixal tem sufixo, como que deve ser a derivação prefixal e sufixal? Diz aí. Com a presença de um prefixo e de um sufixo. Muito bem, parabéns. Vamos examinar? Infelizmente. Infelizmente, não tomei vacina ainda. Eu tenho prefixo in, o radical e o sufixo mente.
Presença de um prefixo e de um sufixo. Deslealdade. A deslealdade mina as relações humanas. Deslealdade é formada com o prefixo des, o radical leal e o sufixo dade. Prefixo e sufixo. Antes de continuar, vamos dar uma olhadinha ali do lado, lá na parasintética. Empobrecer. Empobrecer a raça humana é tirar-lhe os direitos básicos de sobrevivência. Empobrecer é uma palavra derivada formada a partir de pobre, que é uma palavra primitiva. Então, eu tenho o prefixo em e o sufixo ecer. E já ficou estranho. Também tem prefixo e sufixo? Tem. Mais uma. Expatriar. É preciso expatriar aquele indivíduo. O que é expatriar? É tirar da pátria. É exilar, mandar para fora. Expatriar é uma palavra derivada a partir da palavra primitiva pátria. Então, eu tenho o prefixo ex e o sufixo ar. E agora? E agora? Na derivação prefixal e sufixal tem prefixo e sufixo. Na derivação parasintética tem prefixo e sufixo. Como que eu vou saber, Cristina, quando vai ser uma e quando vai ser outra? Quando o processo é parassíntese, quando o processo é derivação prefixal e sufixal. Calma, que tem jeito. Existe uma diferença na formação dessas palavras. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber. Olha aqui comigo. A palavra infelizmente tem dois afixos, é verdade. Contudo, se for retirado um afixo, existe na língua a palavra felizmente. Como também existe na língua a palavra infeliz, não é verdade? Na palavra deslealdade, se for retirado o prefixo, existe a palavra lealdade. Se for retirado o sufixo, existe a palavra desleal. Isso é prova de que a colocação dos afixos, a adição do prefixo e do sufixo, essa adição não é simultânea. Não é simultânea porque a palavra existe só com prefixo, a palavra existe só com sufixo. Então, a palavra pode existir só com o prefixo ou só com o sufixo. A mesma coisa não vai acontecer aqui na derivação parasintética. Na derivação parasintética, é imprescindível que os afixos, o prefixo e o sufixo, sejam unidos ao radical simultaneamente, ao mesmo tempo. Porque se não for assim, ao mesmo tempo, a palavra não vai existir. Quer testar comigo? Empobrecer. Não temos pobrecer, como não temos empobre. Então, para a criação da palavra empobrecer, a colocação dos afixos precisa ser simultânea. Expatriar. Patriar. Expatri. Então, a colocação dos afixos precisa ser simultânea. Ai, Cristina, vai com calma aí que fiquei confuso. Vamos lá. Dois processos em análise. Derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética. Uma semelhança entre os dois. Qual é a semelhança? Prefixo e sufixo aparecem aqui, prefixo e sufixo aparecem aqui.
uma diferença entre os dois processos. Aqui, a colocação dos afixos não é simultânea. Aqui, a colocação dos afixos é simultânea. E aí? Agora vocês gostaram, né? Tenho certeza de que está tudo arrumadinho aí na cabeça de todo mundo. Temos, então, os 4 tipos de derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética. Aqui, só prefixo. Aqui, só sufixo. Nas outras duas, prefixo e sufixo. Ótimo, muito bem, tudo certo. Mas e aquelas outras duas ali? Pois é, aquelas outras duas ali são a derivação regressiva e a derivação imprópria. Tem um nome de derivação, né, gente? Vocês estão percebendo aqui, ó, derivação regressiva e derivação imprópria. Mas por que elas estão separadas? Por que elas são um caso à parte? O que elas têm de diferente? Para começo de conversa, agora nós não vamos pensar em prefixo e sufixo. Não! Não vamos encontrar prefixo e sufixo em nenhuma das duas. Por isso que elas já são diferentes. Vamos pensar na primeira. Derivação regressiva. A derivação regressiva tem esse nome por causa da ideia de regressão, de diminuição. Então, você vai imaginar algo que tinha, vamos dizer assim, um tamanho e que diminuiu, que sintetizou, que regrediu. Por isso, derivação regressiva. E aí, nós vamos observar os exemplos. Derivação regressiva. Perda, combate e luta. Nossa, Cristina, é estranho mesmo, né? Não tem nem prefixo, nem sufixo, não tem. Não tem nada disso, gente. E ela diminuiu de quê? Diminuiu por quê? Nós vamos pensar aqui na nossa cabecinha, assim, ó. Do verbo perder surgiu o substantivo perda. Do verbo combater surgiu o substantivo combate. Do verbo lutar surgiu o substantivo luta. Ah, já estou começando a entender aqui. Então, a gente está mudando do verbo para o substantivo, diminuindo a palavra. Para começo de conversa tá ótimo, é isso mesmo. Essas palavras, elas são muito conhecidas como substantivos deverbais. É o que, Cristina? Substantivos deverbais. Olha como que isso tem lógica. São substantivos deverbais porque eles vêm do verbo. Essa foi boa. Vem do verbo. Vou até colocar aqui, ó. Será que a gente tem espaço? Vamos tentar. Substantivos deverbais. Só para lembrar essa dica. Então, do verbo eu diminuo a palavra, transformo em substantivo e aí aparece um substantivo deverbal que sofreu uma derivação regressiva. Já viu que é um pouquinho diferente, né? Muito bem, vamos à última. Derivação imprópria. Gente, a palavra imprópria não tem nada de impróprio nisso, tá? Não é aquela história assim, impróprio para menores. Não, é o nome da derivação. Na derivação imprópria, acontece uma conversão.
A derivação imprópria também é chamada de conversão. Sabe quando você tem uma tomada que é 110 e aí você precisa de que ela seja 220? E aí faz-se um processo de conversão? Ou quando uma pessoa tem um tipo de comportamento, de conduta, e aí ela modifica e passa a ter um outro tipo de comportamento, então a gente diz que a pessoa se converteu, que houve ali uma conversão. Pois é isso que vai acontecer aqui com a palavra. Vamos aos exemplos. O verde. O talvez. Os ais. Já reparei ali que na frente da palavra apareceu um artigo, né? Mas tudo bem, não precisa sempre ser assim. O verde, palavra verde, é um adjetivo na língua, né? Adjetivo da característica. Então, eu tenho uma garrafa verde, tenho um apagador verde, tenho aqui uma margem verde. Verde é um adjetivo. Mas se eu construo uma frase assim, o verde está sendo destruído no nosso país. A palavra verde passou a ser substantivo. Agora, verde é sinônimo de mata, de selva, é nome de alguma coisa. Então, naquele contexto, a palavra verde deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Ela se converteu, ela mudou de classe. Por isso que ela sofreu uma derivação imprópria. Nossa, mas essa aí é mais diferente ainda, né? Porque não tem prefixo, não tem sufixo, nem mudou a palavra ficou igualzinha, era verde, continua verde. Porque aqui, ó, ainda mudou, né? Era perder, virou perda. Era combater, virou combate. Aqui não mudou nadinha. Pois é, concordo com você? É por isso que muita gente diz que a derivação imprópria é um falso processo. Bem, não importa. O que importa é que a gente tem que conhecer a derivação imprópria. Vamos ver outro exemplo. O talvez. Talvez é um advérbio de dúvida. Talvez eu vá à praia no próximo verão. Advérbio de dúvida. Quando nós substantivamos, uma maneira de substantivar é colocar um artigo, né? O talvez que ele me disse me deixou muito triste. Talvez deixou de ser advérbio e passou a ser substantivo. Sofreu derivação imprópria. Outro exemplo, os ais. Ai é uma interjeição. Ai, interjeição. Quando eu digo os ais, que ele repete constantemente, irritam a todos. Ais deixou de ser uma interjeição e passou a ser um substantivo. Então, a palavra ais sofreu uma derivação imprópria. Estou pensando uma coisa aqui, Cristina. Então, sempre vai virar um substantivo? Nem sempre. O processo de substantivação ele é muito recorrente na língua, mas não funciona sempre assim. Pode ser, por exemplo, alto. Alto, pessoa alta. É um adjetivo, é uma característica. Ele falou alto, passou a ser advérbio. Mudou de adjetivo para advérbio. Exatamente. Monstro. Monstro é um substantivo. Se alguém falar assim, nossa, Cristina passou um dever monstro. Então, esse monstro, no sentido de monstruoso, está dando uma característica a dever. Passa a ser um adjetivo, né? A própria palavra infeliz, que eu usei aqui, ó. Infeliz é um adjetivo. Se eu falar, o infeliz não sai da minha casa, passou a ser um substantivo, certinho? Bom, então vamos recapitular aqui. As duas últimas derivações são processos um pouco diferentes, não contam com prefixos e sufixos. Na derivação regressiva, a gente diminui um verbo e transforma no substantivo.
E na derivação imprópria, a gente muda a classe gramatical da palavra dependendo do contexto, certo? E aí? Tudo pronto? Tudo certinho? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria. Vamos agora tentar 3 exercícios bem rapidinho. Número 1. São formadas por derivação parasintética e derivação imprópria, respectivamente. Então, eu tenho as alternativas ali. A primeira tem que ser derivação parasintética está aqui. E a segunda palavra tem que ser derivação imprópria está aqui. Então, vamos começar. Letra A. Deslealdade e infeliz. O que você acha? De jeito nenhum. Deslealdade não é parassíntese e infeliz não é derivação imprópria, perdido sozinho, assim, sem contexto. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Anoitecer e rapidamente. Anoitecer é derivação parasintética, ok. Rapidamente não é derivação imprópria, é derivação sufixal. Não pode ser a letra B. Letra C. Couve-flor e o amanhã. Nem vou pensar. Couve-flor, gente, é lá da composição. Então, não serve aqui porque não se encaixa na derivação. Desigualdade e desleal. Desigualdade não é derivação parasintética. Existe desigual, existe igualdade. Então, não serve. Já eliminei a primeira, nem vou olhar a segunda. Ensaboar e ou não. Ensaboar vem de sabão. Tem o prefixo em, tem o sufixo ar, né? Ou ar, aí no finalzinho. Então, parassíntese sim, derivação parasintética. Ou não, aquele artigo ali na frente, transformou o advérbio em substantivo. Número 1, letra E. Tudo bem? Tá indo bem? Vamos ao segundo. São formadas pelo mesmo processo. E agora não tem nem dica. Tudo vai ser derivação prefixal. Ou tudo vai ser derivação parasintética. Ou tudo vai ser derivação imprópria, né? Todas as palavras têm que ser formadas pelo mesmo processo. Vamos lá. Letra A. Semideus, super-homem e vice-diretor. Acho que eu vou deixar você pensar aí. Letra B. Perda, luta e segunda-feira. E letra C. Entristecer, amanhecer e infelizmente. E aí? Qual alternativa apresenta todas as palavras formadas pelo mesmo processo? Diz aí. Letra A. Acertou! Na letra A, nós temos prefixos. Prefixo em semideus, prefixo em super-homem, prefixo em vice-diretor. Todas formadas por derivação prefixal. Na letra B, regressiva, regressiva e aqui uma composição. Não pode ser a letra B. Na letra C, entristecer, amanhecer, até agora derivação parasintética. Infelizmente, prefixal e sufixal. Não pode ser. E agora, vamos ao último exercício. Está pedindo para associar. Quais são os processos que nós temos aqui? 1, derivação prefixal. 2, derivação sufixal. 3, derivação imprópria. 4, derivação parasintética. E 5, derivação prefixal e sufixal. Do lado de lá, as palavras vice-presidente, simbolismo, empalidecer, cinzento e o alto.
Vamos tentar? Vamos fechar com chave de ouro? Vice-presidente. Vice-presidente tem um prefixo vice. Então, derivação prefixal número 1. Simbolismo. Simbolismo tem um sufixo ismo que foi anexado a símbolo, palavra primitiva. Sufixo, derivação sufixal, número 2. Empalidecer tem o prefixo em, o sufixo ecer, que foram acrescidos à palavra original pálido. Não existe empálide, não existe palidecer, então eu tenho uma derivação parasintética. Número 4. Cinzento. Cinzento vem da palavra cinza. Tem o sufixo ento, derivação sufixal. Número 2, de novo. E a última, o alto. Colocou aquele o na frente, você já sabe que a presença do artigo, ela vai substantivar aquela palavra. Então, o alto virou substantivo, derivação imprópria, número 3. Nossa, gente, não apareceu o número 5, né? Qual que era o número 5? Derivação prefixal e sufixal. Não apareceu. Não apareceu ali um infelizmente, não apareceu ali deslealdade, então não tinha o número 5. E assim, nós encerramos a nossa aula sobre processos de formação de palavras, derivação. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!